Tarde a todos. Hoje nós vamos continuar o assunto dos aspectos naturais do nosso país. O tema da aula de hoje vai ser hidrografia. Então, hidrografia é o estudo das águas. Nós vamos ver a importância dos rios para a nossa vida aqui dentro do nosso país. No livro de vocês vão seguir a matéria lá na página 50, ok? Então, hoje é o tema 3. A gente já trabalhou relevo, já trabalhou clima e agora hidrografia. No Brasil, há muitos rios, distribuídos em vários pontos do nosso território. A maioria desses rios, eles são perenes. O que isso significa? Que esses rios nunca secam. Mas na área dominada pelo clima tropical semiárido, que no caso aqui é o sertão nordestino, existem rios intermitentes, que em períodos de ausência de chuva ficam com os leitos secos. A figura 6 mostra para vocês um rio intermitente, que é o rio localizado lá em Catingueira, na Paraíba. Então, olha aqui o leito do rio. Só que nesse período ele está seco, porque está no período da seca na região. Então, existem dois tipos de rios. Anotem no caderno de vocês: o rio perene e o rio intermitente. A rica hidrografia do Brasil permite seu aproveitamento para fins diversos. Quais são as formas de aproveitamento dos rios brasileiros? Navegação, geração de energia, abastecimento humano, produção agrícola e industrial. Bacia hidrográfica e divisor de águas. O que é bacia hidrográfica? Vocês estão usando o livro do professor para assistir a aula, né? Fica mais fácil então explicar. A bacia hidrográfica é uma área que drena a água das chuvas ou outra formas de precipitação para um rio principal, que recebe a água de todos os rios que nele se encontram. Sua área vai do divisor de águas, elevação que separa a drenagem de uma e de outra bacia, que é o limite superior, até a foz do rio principal. Então, nós vamos imaginar que tem uma bacia, essa bacia está recolhendo toda a água que surge, né, a partir da chuva, por exemplo, ou que vem a partir de um rio principal, e depois ela distribui essa água. Quando ela está cheia, ela começa a distribuir. Bacia hidrográfica ou divisor de águas. A bacia hidrográfica é uma área delimitada que vai dos divisores de água até a foz do rio principal. O rio principal é o maior rio da bacia, que recebe água de todos os demais que se encontram nela. Ou seja, é a área que drena a água das chuvas ou outras formas de precipitação, como a neve, por exemplo, para um rio principal. Cada rio que integra a bacia hidrográfica do rio principal possui a sua própria bacia. O divisor de águas. O que é o divisor de águas? É o limite superior de uma bacia hidrográfica a partir da qual a água das chuvas escoa, alimentando rios, nascentes e reservas subterrâneas de água. É muito comum usar-se como divisor de águas, um divisor de águas como um limite entre países, estados e municípios. Seria um limite natural, né? Eu já expliquei isso para vocês também. A ilustração da figura 7 representa de modo esquemático o divisor de águas entre duas bacias hidrográficas. Então, a bacia hidrográfica está aqui no centro. Aqui nós temos os afluentes. Tá vendo? Aqui o rio principal. Ele corre dentro aqui da bacia hidrográfica. Aqui nós vamos ter mais um rio principal e mais os afluentes. O divisor de águas é esse ponto mais alto entre as duas bacias. Então, a chuva cai aqui, a água cai aqui e ela se espalha tanto para o lado de cá quanto para o lado de cá. Então, isso aqui mostra como funciona para vocês um divisor de águas. Principais bacias hidrográficas. Conheça alguns dos principais rios e bacias hidrográficas do país, que possui uma das mais extensas redes fluviais do mundo. Então, esse mapa aqui é o mapa do Brasil, bacias hidrográficas.
Então, olha só, as principais bacias hidrográficas do Brasil são a bacia amazônica, que é essa bacia enorme aqui, colorida de verde, né? Tudo que se refere à Amazônia vem no mapa colorido de verde. Araguaia Tocantins, que é essa aqui, ó, roxinha. Atlântico Nordeste Ocidental, essa bacia pequenininha aqui, ó. Parnaíba, essa cor de rosa. Atlântico Nordeste Oriental, esse pedacinho aqui da região Nordeste do Brasil. São Francisco, que é uma bacia importantíssima, porque o São Francisco é um rio perene dentro do sertão nordestino. Então, mesmo no período das secas, o rio São Francisco não seca, né? Ele continua tendo água no seu leito. Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Bacia do Paraná, que é essa bacia aqui, ó. Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Os rios do mapa, por convenção, vêm na cor azul clara, em linhas retas, e quando o rio for um rio intermitente, a linha vem pontilhadinha. Eu não estou conseguindo visualizar aqui no mapa, mas provavelmente existem alguns rios intermitentes nesse mapa. A bacia amazônica é a principal do país em tamanho e volume d'água. O rio principal vai nascer no Peru, onde recebe vários nomes. Ao ingressar no Brasil, ele é chamado de Solimões e após o encontro com o Rio Negro, recebe o nome de Rio Amazonas. O potencial hidrelétrico da bacia do Amazonas é muito grande. Apesar disso, uma exploração desordenada geraria problemas ambientais, como desmatamento e aumento de erosão. Nesta bacia estão os rios importantes e caudalosos, como o rio Tapajós e o rio Xingu. Aqui nós temos na figura 9 a imagem do encontro dos dois rios, do Rio Negro e do Rio Solimões, lá em Manaus. Olha que coisa mais linda, gente. Imagina essa imagem ao vivo e a cores. As águas desses dois rios têm uma densidade e uma coloração bastante diferente. O Solimões é um rio de água barrenta. Então, do lado de cá, ó, nós temos o rio Solimões, que se origina nos Andes e apresenta uma carga elevada de material em suspensão. O Rio Negro nasce na floresta, é um rio de água preta, entre aspas, pois carrega uma grande quantidade de material orgânico em decomposição. É esse rio aqui. E os dois se encontram e formam o rio Amazonas. Bacia do Rio Paraná. Principal rio, Rio Paraná. Entre os afluentes dessa bacia estão o Tietê, o Rio Grande e o Rio Iguaçu. Há uma concentração populacional muito grande, além de um maior potencial hidrelétrico. Quando a gente fala em potencial hidrelétrico, é geração de energia elétrica. A água também é utilizada para irrigação e a navegação ocorre em alguns trechos dos rios, como o Rio Tietê. Bacia do Rio São Francisco. É uma das mais importantes bacias do Brasil. O Rio São Francisco é chamado também, gente, de Rio da Integração Nacional, pela quantidade de estados que ele drena. Quando a gente fala que o rio drena, ele passa por esses lugares. Nasce na Serra da Canastra, que é em Minas Gerais, e deságua lá no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele tem aproveitamento hidrelétrico ao longo de seu percurso. Nos últimos anos, parte das águas tem sido desviada para as zonas mais áridas. Árido significa seco. O objetivo é oferecer água tanto para atividades agrícolas quanto para o abastecimento humano. O projeto de transposição foi muito debatido e os favoráveis diziam que o desvio da água poderia ampliar a oferta de água para o consumo humano e resolver o problema da falta de recursos hídricos para irrigação de cultivos, criação de animais e uso industrial. As pessoas que eram contrárias afirmavam que as águas seriam destinadas a projetos de irrigação de grandes fazendas
e não a plantações dos pequenos agricultores. E também alegavam que parte da água ia se evaporar devido à forte insolação nas áreas dos canais, ou seja, o leito do rio diminuiria. Transposição, quando a gente fala transposição do Rio São Francisco, seria o deslocamento das águas, transferir a água do leito principal para esses dois eixos aqui, ó. O eixo norte e o eixo leste. Então, eu pegaria a água do rio e com essa água eles iam distribuir entre essas duas áreas. Então, aqui é o canal de transporte de água, tá vendo? Aqui nós temos o rio intermitente, reservatório e o rio receptor. Então, essa transposição ela ainda não foi concluída até hoje. Já tem anos que ela está no papel. Vamos continuar aqui então. Agora vamos aos aquíferos. O que é um aquífero? Aquífero é um depósito de água subterrâneo. Aquíferos Guarani e Alter do Chão. Uma outra fonte hídrica importante no nosso país é a água subterrânea, disponível em forma de aquíferos, que são formações... O que é o aquífero? Formações geológicas compostas de rochas porosas que permitem o acúmulo de água. Anotem também no caderno de vocês. Existem dois grandes aquíferos do país, que estão entre os maiores do mundo, o Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Guarani está distribuído entre 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tipo Mercosul, né? Sobre uma área com cerca de 1.194.000 km² na porção centro-leste do continente sul-americano. Nessa região vivem cerca de 15 milhões de habitantes. A maior parte do aquífero está em território brasileiro. Também estão no Brasil as maiores áreas de recarga, que são as áreas permeáveis por onde a água da chuva penetra na rocha. O volume de água estimado é de 45 trilhões de metros cúbicos de água. Grande parte da água do aquífero é usada para irrigação, agricultura, em Ribeirão Preto, como em muitos municípios do Brasil. Já capta a água do aquífero para abastecimento populacional. Vou voltar à frase, gente, não ficou legal. Grande parte da água do aquífero Guarani é usada para irrigação na agricultura. Ribeirão Preto e São Paulo, como outros municípios do Brasil, já captam a água do aquífero para abastecimento da população. O aquífero Alter do Chão localiza-se lá na Amazônia. Estima-se que ele esteja entre as maiores reservas de água subterrânea do mundo, com cerca de 86,4 trilhões de metros quadrados de água. Ele faz parte de um sistema mais amplo, denominado pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Amazonas, de Sistema Aquífero Grande Amazonas, chamado de SAGA, seria a sigla. Segundo estudos iniciais, esse sistema teria uma reserva de cerca de 160 trilhões de metros cúbicos, distribuído por uma área de cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Como no caso do Guarani, o SAGA é transfronteiriço, ou seja, ele faz fronteira com outras regiões, mas cabe ao Brasil 67% de sua área. Além disso, parte das águas subterrâneas estão em profundidade de cerca de 500 metros, que facilita a retirada e aproveitamento. Por isso, muitas cidades na Amazônia são abastecidas por água subterrânea, apesar da presença de grandes rios. No momento, não é possível saber quanto de água é retirada. É preciso aprofundar a pesquisa para conhecer a quantidade, bem como os impactos da retirada da água e possíveis fontes de contaminação, principalmente no caso do SAGA, que é muito mais raso que o Guarani. Então, gente, aqui nós temos os dois aquíferos mais importantes, que é o aquífero Guarani e o Alter do Chão. O Alter do Chão é essa parte aqui.
e o Guarani, esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Então o Brasil está bem abastecido de água, graças a Deus, né? Infelizmente o sertão nordestino não foi tão privilegiado. Onde tem esse pontinho vermelho aqui, ó, são áreas com risco de contaminação, provavelmente por indústria, agricultura, né? E aí por diante. Bom, gente, a matéria de hoje está explicada. Eu não vou ficar avançando muito para não sobrecarregar vocês. O que vocês vão ter que fazer para mim? Acabou de assistir a videoaula, vocês vão definir para mim o que são rios perenes, rios intermitentes, o que é uma bacia hidrográfica, o que é um divisor de águas. Vocês vão citar para mim como que a hidrografia brasileira, como que os rios brasileiros são aproveitados. Vão citar para mim as principais bacias hidrográficas do nosso país. Vão me falar sobre o Rio São Francisco, por que ele é chamado de Rio da Integração Nacional, o que é o projeto de transposição, por que existem pessoas a favor e por que elas são a favor e contra a transposição do Rio São Francisco. Depois, na página 56, vocês vão me explicar o que é um aquífero e vão falar para mim sobre os dois principais aquíferos do Brasil, que é o Guarani e o Alter do Chão, resumidamente. Enfim, vocês vão resumir mais uma vez o tema que eu expliquei no caderno de vocês, só que agora eu dei os tópicos. Então, vai voltando a videoaula, vai abrindo o livro e fazendo o que eu pedi. Um resumo bem caprichado, com letra legível, tá? Aí, fez o resumo, manda uma foto para mim. Boa tarde para vocês, bom final de semana, descansem bastante.